Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao livro Opinião Espírita, né? Que venho fazendo uma série de vídeos, fazendo análise, comentário, né? Fazendo um estudo sobre o livro Opinião Espírita, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e parceria com Valdo Vieira, né, com o médium Valdo Vieira, e os autores espirituais são os benfeitores, Emmanuel e André Luiz. Então, cada capítulo fica por conta de um, né? Quem vem acompanhando, né, os vídeos, né, do livro Opinião Espírita. Então, chegamos aqui hoje ao capítulo 5, né, capítulo 5 deste livro, Opinião Espírita, que a gente vai analisar hoje, né? Sempre lembrando, né, para quem está chegando agora, vendo a primeira vez, né, esse vídeo começando pelo 5, que cada capítulo desse livro se refere a uma parte, a um trecho, a uma página, a um capítulo de um livro da codificação, né, da codificação de Allan Kardec, né? Porque opinião espírita tem que ser baseada, sobretudo, na codificação, né? Que é a nossa base imprescindível na nossa doutrina espírita. Então, André Luiz e Emmanuel vão a um trecho, um texto, né, de um livro da codificação para fazer as suas análises, dar as suas opiniões. E nesse capítulo 5 agora, o nome do capítulo, né, é Economia Espírita. Olha que interessante, né? Economia Espírita, que é um capítulo ditado por André Luiz, né? Por André Luiz. A gente já vê economia de todas as coisas, né? Tem economia de várias vertentes, quem estuda aí as ciências econômicas, né? Agora, economia espírita, acho que isso não tem na faculdade de economia, não, né? Isso é uma coisa que realmente que André Luiz veio trazer a gente, né, como expressão. E André Luiz se baseia em um texto chamado A Beneficência, né, que é um texto que é da Instrução dos Espíritos, de o livro do Espírito, não, perdão, gente, de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13. O capítulo 13 é aquele que tem o título Que Vossa Mão Esquerda não saiba o que faz a mão direita, né? O capítulo 13, né? E aí na parte de instruções dos espíritos tem uma mensagem, né, do espírito Adolfo, bispo de Argel, né, que chama A Beneficência. E é baseado nesse texto que André Luiz escreve esse capítulo, capítulo 5, Economia Espírita. Então vamos dar primeiro uma analisada na Beneficência. Aliás, o que é beneficência, né? O que lendo esse texto é um texto bastante emotivo, né, do bispo Adolfo, né, que ele fala sobre as vantagens da beneficência, a necessidade da beneficência. A beneficência, o que seria, né? Uma interpretação que eu faço. Seria a caridade em ação, porque a caridade, enquanto conceito, né, o espiritismo ela é muito ampla, né? A gente, né, não está mais só ligado à caridade material, à caridade de dar coisas, de dar esmolas, por exemplo, né? Caridade é um conceito muito amplo. A beneficência seria uma parte específica da caridade, que é a parte da doação, né? Realmente da doação material, do socorro à fome, do socorro ao frio, né? Das pessoas realmente, dos irmãos necessitados, né? Que nós temos, que estão passando por provações, né? A gente sabe que são provações, né? De consequências de atitudes, de experiências passadas, mas nem por isso, né, nós, enquanto espíritas, vamos deixar, não. Então está sofrendo porque merece. Não é assim, né? Há certas correntes reencarnacionistas que têm essas ideias, né? Está sofrendo é porque merece, tem que sofrer mesmo. Mas nós, espíritas, cristãos, né, que é o que tentamos ser, não agimos assim. Mesmo sabendo que está ali uma alma que realmente se comprometeu com as leis da vida, está sofrendo a consequência, mesmo assim existe a lei da caridade, né, que nos faz socorrer, né, essas pessoas, né, e assim a gente socorre a nós mesmos, né, porque nós, quando praticamos a caridade, praticamos a beneficência especificamente, nós socorremos a nós mesmos,
né? Quem sabe um dia já não precisamos daqueles ao qual vamos beneficiar, ou ainda não venhamos a precisar no futuro desses que nós estamos beneficiando, né? Porque a vida é isso, né? É um eterno vai e vem, é uma fraternidade, né? E é o que o Espiritismo sempre nos deixa claro, que precisamos um dos outros, né? Então o Bispo de Argel aqui, Adolfo, ele faz realmente uma apologia muito grande à beneficência, né? É uma análise bem emocionada. Ele fala que como parte o coração ver uma criança chorando de fome, dizendo para a mãe, para o pai, tenho fome, e o pai e a mãe passando dificuldade não pode atendê-los, né? E que doce sensação para o coração quando nós socorremos esses filhos da miséria, né? E damos um consolo, damos um alimento, damos, né, um agasalho. Ele diz como é emocionante ver os olhos, né, de agradecimento, os olhos de nada. Muitas vezes o indivíduo está lá imerso em um sofrimento, em um desespero, e de repente um ato de beneficência, né, tira ele daquela sombra, e aí você vê de repente um brilho nos olhos de alguém que de repente estava com um olhar apagado. Então são coisas assim que ele vai descrevendo aqui no texto, né? E ele diz assim, que praticar a beneficência foi uma das maiores alegrias dele durante a última encarnação, né? Aliás, ele diz assim, ó, vede quão de misérias a aliviar, né? Que aqui de pobres crianças sem família, de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhes fecha os olhos quando a morte o reclame, né? Então é isso. Então ele fala que, e ele se refere à beneficência na primeira, né? Fala assim, foste tu virtude divina, ou seja, falando com a beneficência, né? Que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na Terra. Então ele diz que o único momento de satisfação, de prazer que ele teve enquanto encarnado foi praticar a beneficência, né? Foi socorrer as pessoas sofredoras, né? As crianças, os velhos, os pobres, os necessitados, né? Então ele quer dizer, não é só um texto literário teórico, é baseado em experiências que ele viveu, né? Que ele viveu em sua última encarnação, quando produziu esse texto aqui, né? Então ele fala aqui, só para ler o finalzinho, ele fala aqui, não vos queixeis, ao contrário, agradecer a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe, né? Porque assim, as consequências de quem pratica a beneficência, a caridade, são boas, né? Não são consequências imediatas. E quais serão essas consequências boas? Só Deus o sabe, né? Porque vem de Deus realmente. Então, assim, é um texto bastante bonito mesmo, é um texto emocionante, que eu convido todos a lerem, né? Quando terminarem de ver esse vídeo aqui, lá, Beneficência, item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a vossa mão direita não vê o que faz ao contrário, que a vossa mão esquerda não vê o que faz a direita, ok? Então vamos às reflexões de André Luiz, baseado nesse texto, a Beneficência, com o título do capítulo, como eu disse, Economia Espírita. Então é interessante, André Luiz começa dizendo assim, o Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire, não é só a minha individualidade, mas todo lugar que eu respiro, né? É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Então é aquela coisa, gente, o mínimo recurso, a mínima coisa que possa beneficiar quem quer que seja, é valorizado pelo conceito de economia espírita aqui, que André Luiz está nos trazendo. Ok? Então, por exemplo, ó, vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta, de pouca importância, né? Então vamos ver assim,
qual seria o comportamento ideal do espírita que André Luiz nos apresenta, nos sugere, nos demonstra, né? Então, por exemplo, vamos lá. Livro respeitável, quer dizer, um bom livro, um livro edificante, um livro espírita, por exemplo, né? Não entregará a fome do cupim. Diligenciará transferir a companheiros que lhe aproveite a leitura. Então, se tem livros que estão encostados, que a gente já leu e que a gente não quer ler mais, né? Que está ali no canto só deteriorando, é melhor passar para outras pessoas, que outras pessoas leiam, né? E que isso é uma coisa que no meio espírita já se faz, né? As pessoas realmente doam muitos livros às bibliotecas do centro espírita, né? Para que outras pessoas tenham acesso, né? Possam ler, ampliar a nossa cultura espírita, né? E isso não só com livro espírita, com os bons livros mesmo. Você já leu, não está precisando mais, né? Não é aquele livro de capa dura que enfeita a estante, né? A não ser aqueles que a gente tem que ter sempre. O livro da codificação eu tenho sempre, né? Eu tenho meus livros básicos que eu tenho sempre, tá ali, né? Mas tem aqueles outros não, que são mais rotativos. Aí leu, passa para outras pessoas, né? Para que possamos disseminar mais conhecimento, né? Isso também é uma caridade, né? Quando eu falo ali a beneficência, mais de dar coisa material, dar o alimento, o agasalho, óbvio, é importante. Mas também ajudar a doar um pouco de conhecimento, né? Fazendo isso com os livros, também é uma caridade, né? Conhecimento é uma coisa que fica, né? Quando a gente adquire mesmo conhecimento, o conhecimento fica. E se bem aproveitado, se torna sabedoria. Ok? Jornal Espírita lido. Acho que Jornal Espírita já nem existe mais hoje. Nunca mais vi. Se tem, eu nunca mais vi em Salvador, não. Né? Não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitá-lo-á. Então, está dizendo aqui que você também vai dar para outras pessoas lerem. Né? Para que outras pessoas tenham acesso à leitura. Né? Que simplesmente você lê e joga fora. Né? E o jornal, além do mais, depois de lido por todos, né? Quando vai ficando mais velho, pode ser usado como embalagem também, não tem problema, né? É bom sempre dar fins úteis, depois que todos lerem, né? Você vê que mais no outro parágrafo ele fala publicações de qualquer natureza, né? Não fará com elas fogueiras sem propósito, saberá empacotá-las, entregando aos necessitados, que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos, né? Então tem muitas pessoas que catam papel, né? Que é uma coisa assim difícil, mas catam papel para vender, para reciclagem, essas coisas todas, né? Então, a gente que puder fazer nesse sentido também é bom, né? Fazer essa doação de papel. E não só de papel, né? Mais na frente ele fala também de outros objetos. Aqui, ó. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso, elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-lo sem exibição de virtude, quer dizer, sem querer ostentar, está fazendo o bem, né? Em auxílio dos irmãos que possam prestar serviço. Então, se você tem coisas que ainda servem, que você não está usando, está ali no canto abandonado, é melhor passar adiante para quem possa fazer que a coisa ser útil, né? Qualquer coisa, qualquer objeto, até mesmo... Uma vez eu lembro que teve uma história de Clodovil Hernandes, né? Clodovil, ele já é desencarnado, e que ele, o encontro dele com Chico Xavier, né? Ele levou um presente para Chico Xavier, eu não lembro. Aí Chico Xavier foi e deu um relógio para ele. Ele fez: ô Chico, por que você está me dando esse relógio? Ele: não, porque me deram de presente, eu tenho outros relógios, eu não estou usando, ele está ali parado. Então não está servindo para nada. Eu sei que em seu pulso ele vai ganhar uma utilidade, né? É interessante. Aí passou... Então ele não estava desvalorizando aquele relógio, ele estava, do jeito dele, ele estava dando valor àquilo ali, né? Porque Chico não era muito de ficar colecionando objetos, não. Muita gente coleciona, vai ter lá uma carreirinha de relógio, né? Para cada dia da semana usar um. Mas é de cada um, né? Cada um sabe aquilo que faz, né? Então há outras coisas também úteis que você não usa mais e que você pode passar adiante. Não tem essa questão. Principalmente coisas ligadas a trabalho. De repente você tem ali umas ferramentas que você não usa mais, ferramentas, por exemplo, e que pode ser útil na mão de outra pessoa, aquelas ferramentas. Aí você passa adiante. É uma forma de caridade também, né? Passa adiante, a pessoa
dá um fim útil, ganha com aquilo ali, né? Ganha do pão de cada dia e tudo mais. Móvel desnecessário. Não guardará trastes caseiros em locais de despejo, saberá encaminhá-los em base de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Então, aquele móvel que a gente não usa mais, a gente quer trocar os móveis, né? Em vez de jogar fora, passa para outra pessoa, né, que tem mais dificuldade de comprar um móvel novo, né? E de preferência que o móvel não esteja derrubado, detonado, né? Aí passa para alguém, ou então pode até mandar reformar e passar para alguém necessitado, né? Roupa fora de serventia. Isso aí é. Tem gente que amutua o armário com roupa e compra e compra e compra. E tem muitas vezes tem roupa que fica lá no armário que a pessoa não usa nunca, ou quase nunca, usou só uma vez e largou lá, né? Porque tem gente que tem essa compulsão por comprar roupa e fica amutuando, né? De vez em quando é bom, gente, dar uma baixa no armário. Falei, olha, deixa eu ver aqui que eu não estou usando mais. Aí dou aquela baixa, vejo as camisas, as calças, essa coisa toda. E aí separa realmente. E aí entrega, né? Encaminha. Normalmente eu encaminho para uma pessoa ligada a alguma instituição que vai passar isso adiante com mais facilidade. Ou se eu conhecer alguém já com necessidade, eu vou lá e entrego a própria pessoa. Mas é bom, né, de vez em quando, não ficar amutuando o armário com excesso, né? Isso aí é economia espírita, faz parte da reflexão da economia espírita aqui, segundo André Luiz, né? Então assim, não cultivará pastagem para as traças, né? Porque se roupa ficar muito tempo abandonada, né? Achará meio de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho em benefício de companheiros menos aquinhoados por vantagens materiais. É isso aí, né? Sapatos aposentados, mesma coisa, né? Não fará deles ninho de inseto. Ou de coisa pior, né? O sapato lá abandonado pode ser a casa para qualquer bicho, né? Providenciar-lhes reforma e limpeza, quer dizer, reforma e limpeza, né? Para também dar detonado não, que ele esteja em bom estado para dar para alguém poder usar, né? Então, providenciar-lhes reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Agora, passar o sapato em bom estado de preferência, né, gente? Porque se não servir para ninguém calçar, não serve, né? Vamos lá. Medicamento usado mais útil. Aquele medicamento que você não usou todo, sobrou lá uma cartela, sobrou um frasco, sobrou bastante. Se ainda tiver dentro da validade, procurar saber se não é útil a alguém e passar para esse alguém, né? Não se deve jogar medicação fora, né? Medicação é uma coisa assim que é muito útil, muitas vezes não é muito acessível para muitas pessoas, né? Então, é bom, né? Não lançará fora o remédio que não mais lhe careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos que se façam indicados, né? Claro, aquilo que sirva especificamente ao que está se precisando, né? Selos, ela fala até em selo aqui, ó. Interessante, né? Não os rasgará sem considerações os selos postais já carimbados. Compreenderá que são valiosos. Acho que aqui, porque o selo postal ele tem valor para colecionador, né? Então pode dar para instituições beneficentes, que pode transformar em socorro. Não sei se isso hoje tem muito valor não, não sei, né? Porque as coisas estão diferentes hoje, mas nessa época aqui que foi escrito, acho que tinha muito valor sim, né? Década de 60, né? Essa questão. Bom, recipientes, garrafas e vidros vazios. Isso aí sempre, né? Isso é reciclagem, igual o papel, né? Garrafas, recipiente, vidro, né? Isso aí sempre, latas, né? Principalmente lata hoje em dia, que é uma coisa que se recicla muito, né? Então, guardar tudo num lugar separado e passar para aquelas pessoas que realmente podem fazer, né? A pessoa mais necessitada que podem fazer um dinheiro com aquilo ali, né? Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo em luta pela própria sustentação. Então, vidros, garrafa, frasco, latas também. Nessa época aqui não tinha latinha quando ele escreveu isso aqui, né? Hoje acho que é até mais lata do que garrafa, né? Gênero, frutos, brinquedos e enfeites sem proveitos no lar, né? Não exaltará em casa o egoísmo ou desperdício. Pra que desperdício? Não é até feio, né, gente? Desperdício, desperdiçar. Eu mesmo detesto desperdiçar. Fazer o quê? Lembrar-se-á de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, né? Fatigados muito cansados, né? Entre crianças enfraquecidas e tristes,
receber-lhes-ão, por bênção de alegria, as pequenas dádivas de amor, em nome da solidariedade e para nós todos, simples obrigação. Não é para que assim? Você tem brinquedo mesmo em casa. De repente você tem filho que não usa mais. Passa para uma criança, né? De preferência, se o brinquedo não tiver quebrado, reforma o brinquedo. Tem até um projeto desse que as pessoas reformam brinquedos usados e doam para as crianças necessitadas, né? Então é também uma boa atitude dentro do que André Luiz chama de economia espírita. E aí ele encerra, o último parágrafo. A economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia. Não é para achar que a propriedade alheia não mereça respeito. Temos que respeitar, sim, a propriedade alheia, claro, né? Como queremos que a nossa seja respeitada. Não é isso? A economia espírita não recomenda o desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento, quer dizer, esbanjar, o que traz como consequência o desperdício, né? Seja no lar ou na casa de assistência coletiva, né? Seja em casa ou um lugar de assistência coletiva, uma ONG, um centro espírita, né? No campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles, é a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente, sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo um dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós, como necessitamos dele, de vez que todos somos irmãos. Então, necessitamos uns dos outros. Então, aquele que a gente beneficia já pode ter nos beneficiado um dia, a gente não lembra, ou podemos precisar, necessitar do benefício deles no futuro, porque somos todos irmãos e necessitamos um dos outros, né? Então é interessante, né? A economia espírita é isso, é saber dividir, saber distribuir com justiça coisas que realmente nas nossas mãos não estão mais com serventia, né? Não é esbanjar, não é não ligar para as coisas, é dar uma utilidade, né? Dar uma boa utilidade para as coisas, que gera beneficência, né? Para todos, né? Que tiverem ao alcance, que for possível. A gente faz aquilo, eu sempre digo, que nos é possível, né? Se não podemos fazer coisas grandes, fazemos coisas menores. Como eu disse já, menores do ponto de vista material, do ponto de vista do mundo, né? Mas não há tarefas pequenas perante o plano espiritual. O importante é que se faça realmente de coração, né? Que pratiquemos dentro das nossas possibilidades a beneficência e exercitemos aí a economia espírita, né? Proposta aí por André Luiz, né? Na sua opinião espírita, nesse capítulo 5. Ok, gente? Então encerramos por aqui mais um vídeo, mais um capítulo do livro Opinião Espírita, viu? Então quem gostou, curte aí, né? Poxa, até esqueci. Curte, compartilha. Quem não chegou agora, se inscreve no canal, ok? Nós vamos dar continuidade, né, ao livro Opinião Espírita com o próximo vídeo, com o capítulo 6. Ok, gente? Então a todos um grande abraço. Fiquem com Deus.